Olá pessoal, hoje aula Física 1, professor Geraldo Ferreira, do Colégio Anchieta. A nossa agenda: movimento uniformemente variado, aula 03 e 04. Vamos abordar o conceito de aceleração, os tipos de movimentos acelerado e retardado, função horária da velocidade escalar, e aí nós temos a introdução. Quando a partícula recebe a ação do sistema de forças, cuja resultante tem módulo constante, ficará sujeita a uma aceleração de valor também constante e, consequentemente, sofrerá variação no módulo de sua velocidade. Essa partícula estará em movimento dito uniformemente variado. Aceleração à escala média. Então veja a seguinte figura. Temos um carro com um tempo 1, uma velocidade V1. E esse carro varia sua velocidade, onde no tempo T2 vai ter uma velocidade V2. Vale salientar que para essa situação vamos levar em conta que a velocidade V2 é diferente da velocidade V1. A diferença entre as velocidades V2 e V1 a gente vai colocar como variação de velocidade. A diferença entre os tempos T2 e T1 é intervalo de tempo. Definição: aceleração escalar média é a razão entre a variação de velocidade e o intervalo de tempo. A gente vai ter essa equação que demonstra a equação da aceleração média, a variação de velocidade por intervalo de tempo. Aceleração escalar instantânea. A aceleração escalar instantânea representa a aceleração do móvel de um determinado instante, ou seja, é a aceleração escalar em um instante t dado pelo valor limite a que tende ΔV sobre ΔT. Quando ΔT tende a zero, representa-se por aceleração instantânea é o limite quando o tempo tende a zero da razão variação de velocidade por intervalo de tempo. Movimento acelerado e retardado. O movimento acelerado, a gente tem aqui uma figura que a gente vai explicar da seguinte maneira. No tempo zero, o móvel está com a velocidade de 10 metros por segundo. Passado o segundo, sua velocidade agora é 20, mais um segundo a velocidade é 30, mais outro segundo velocidade 40, ou seja, a cada segundo esse carro está com a velocidade sendo aumentada em módulo 10. De tal maneira que, como sua velocidade está aumentando com o passar do tempo, a gente vai ter um movimento acelerado. Como o carro está em movimento e o módulo de sua velocidade aumenta, o seu movimento é denominado acelerado. Movimento retardado. Veja essa outra figura. Agora o carro está com uma velocidade de 20 metros por segundo no tempo zero. Passado o segundo, sua velocidade é 15. Mais um segundo, velocidade 10. Mais um segundo, velocidade 5. E em 4 segundos, o carro para. Ou seja, sua velocidade está sendo reduzida a 5 metros por segundo a cada segundo. Como o carro está em movimento e o módulo de sua velocidade diminui, o seu movimento é denominado retardado. É importante salientar o seguinte, normalmente o aluno ele faz uma associação com a aceleração positiva ser movimento acelerado. Isso a gente tem que tirar isso da cabeça, isso não é verdade. Tá? O movimento acelerado significa dizer que o valor da velocidade ele vai aumentando. E o movimento retardado, o valor da velocidade ele diminui. Então eu vou ter casos em que a aceleração é negativa com o movimento acelerado e também eu vou ter casos em que a aceleração é positiva com o movimento retardado. A gente vai ver isso. Sinais de aceleração. Então veja só, esse carro aqui à esquerda, ele tem sua velocidade aumentada com o passar do tempo. Tá? Perceba que o valor da aceleração, o sentido da aceleração está no mesmo sentido da velocidade. Significa dizer que eu vou ter uma velocidade com valor positivo, por quê?
a trajetória está sendo orientada para a direita e esse carro também está indo para a direita. Então, velocidade positiva, movimento é progressivo. E como ele está aumentando o valor da velocidade no mesmo sentido da orientação, a aceleração também é positiva, então isso aqui é um movimento acelerado. No segundo carro aqui da direita, observe que a velocidade do carro também está aumentando, só que ele está indo no sentido contrário da trajetória. Significa dizer que sua velocidade é negativa. E como ele aumenta sua velocidade sentido contrário da trajetória, a aceleração também é negativa. E nessa junção, velocidade negativa com aceleração negativa, perceba a aceleração negativa e o movimento é acelerado. Na segunda figura, o carro da esquerda, observe que a velocidade está diminuindo. Tá? Ele está indo no mesmo sentido da trajetória, então vou ter uma velocidade positiva. E como a velocidade diminui, ele andando no mesmo sentido da trajetória, a aceleração tem sentido contrário da velocidade. Eu vou ter velocidade positiva com aceleração negativa, movimento retardado. No carro da direita, ele está diminuindo sua velocidade, andando no sentido contrário da trajetória, então eu vou ter uma velocidade negativa, e como ele diminui no sentido contrário da trajetória sua velocidade, a aceleração se torna positiva. Então eu vou ter aqui, ó, velocidade negativa com aceleração positiva, movimento retardado. Em suma, se velocidade e aceleração tiverem o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Se velocidade e aceleração tiverem sinais contrários, o movimento ele é retardado. Gráfico da aceleração em função do tempo. Bom, temos dois gráficos aqui, tá? Um na parte superior da linha do tempo, outro na parte inferior da linha do tempo. Então, como a aceleração é constante, ele vai ser uma reta na horizontal. Tá? Se tiver acima da linha do tempo, aceleração positiva. Se tiver abaixo da linha do tempo, aceleração negativa. Uma propriedade bem importante. Se você calcular a área dessa figura, que está limitada pelo gráfico da aceleração e a linha do tempo, né, esse gráfico aqui pela linha do tempo, você calculando essa área, você vai encontrar a variação de velocidade. Então, a área é igual numericamente à variação de velocidade. Nesse caso aqui, primeiro, a variação de velocidade é positiva, e aqui no segundo, a variação de velocidade ela é negativa. Função horária da velocidade escalar. A gente já conhece essa fórmula de aceleração em escala média, ΔV por ΔT. O que a gente faz? A gente vai destrinchar a variação de velocidade pela diferença entre as velocidades finais inicial e o tempo final menos tempo inicial. Considerando que T0 vai ser zero, a gente vai ter o seguinte. O T0 é zero, T menos zero vai sobrar só o T. Consequentemente, observe que aqui tem aceleração média e agora passa a ter aceleração instantânea, ou seja, aceleração nesse tempo aqui. Organizando isso, V menos V0 é igual a A vezes T, e por fim nós temos a nossa equação. Então veja só, o que nós temos aqui é que V é velocidade, V0 velocidade inicial, A é a aceleração e T ele é o tempo. Gráfico da velocidade em função do tempo. Como a velocidade varia, ou ela vai estar subindo em linha reta ou vai estar descendo também em linha reta. Se o gráfico estiver subindo, a aceleração ela é positiva. Se o gráfico estiver descendo, a aceleração ela é negativa. Uma coisa importante aqui, quando você pega a parte de um gráfico, vamos pegar aqui uma parte dela aqui assim, vamos supor esse triângulo aqui, ó. Peguei esse triângulo e vou transportá-lo para cá. Tá? Vai se formar um ângulo aqui, que a gente pode chamar esse ângulo de θ, tá certo? E se você calcular a tangente de θ, você vai ter o cateto oposto, que é o nosso ΔV, e a gente vai ter o cateto adjacente, que é o nosso ΔT. E esse conceito que está aqui é exatamente esse aqui, ó. Significa dizer que
A tangente de θ nada mais é do que a aceleração do móvel, ok? Uma informação importante, que quando você tiver o gráfico e quiser calcular a tangente, dividir esse lado aqui, esse cateto por esse, você vai ter exatamente o valor da aceleração. Função horária do espaço no movimento uniforme. Essa é a função horária, de tal maneira que S é posição, S0 é posição inicial, V0 velocidade inicial, o A é a aceleração e o T é o tempo. O gráfico da função horária do espaço do movimento uniformemente variado, ele vai ser uma parábola. No caso, se a concavidade estiver voltada para cima, eu vou ter uma aceleração positiva, de tal maneira que desse ponto que está aqui até o vértice, observe que a posição diminui. Então, se a posição vai diminuindo, é porque eu vou ter uma velocidade com valor negativo, tá? E aqui, se a posição vai aumentando, é porque eu vou ter uma velocidade com valor positivo. A gente divide aqui o gráfico em duas partes, tá? Em todo ele a aceleração é positiva, só que para cá eu vou ter uma velocidade negativa e o movimento vai ser retardado porque eu tenho aceleração e velocidade sinais contrários. E nesse lado de cá eu vou ter uma velocidade positiva. Então nesse lado eu vou ter um movimento acelerado. Tá? Nesse ponto aqui é como se ele estivesse invertendo de sentido, a velocidade é nula. E a gente não classifica o movimento como acelerado ou retardado, nem progressivo ou retrógrado. Concavidade para baixo. Se a concavidade estiver para baixo, a gente vai ter uma aceleração negativa. Da mesma forma, nesse ponto aqui a gente divide o gráfico. Tá? A posição está aumentando, significa dizer que eu vou ter uma velocidade com valor positivo. E a partir daqui a posição está diminuindo, significa dizer que eu vou ter uma velocidade com valor negativo. Então para cá eu tenho aceleração e velocidade com sinais contrários, movimento retardado. Tá? E para esse lado de cá, aceleração e velocidade tem o mesmo sinal, eu vou ter um movimento acelerado. Na equação Torricelli, é interessante que na equação Torricelli não trabalha com a grandeza tempo. Tem V de velocidade, V0 velocidade inicial, A de aceleração e ΔS deslocamento. Ela nos ajuda quando a grandeza tempo não é fornecida nem é pedida. Então isso facilita para a gente. Atividades. Os movimentos dos veículos 1 e 2 estão registrados nos gráficos da figura a seguir. Sendo os movimentos retilíneos, a velocidade do veículo 2 no instante em que alcança 1 é, primeiro, observando o gráfico, a gente observa que o encontro dele se dá nesse ponto aqui assim, tá? Na verdade é muito próximo daqui do 15, a gente vai usar esse tempo aqui, certo? E essa posição aqui, esse é o ponto de encontro. Então já tem o tempo, já tem a posição. Outra coisa que a gente vai levar em consideração, que a velocidade inicial do veículo 2, ela vai ser 0. No enunciado não fala, mas a gente vai levar isso em consideração. Bom, feito isso, a gente vai aplicar na equação horária do movimento uniformemente variado. Tá? Então vamos botar aqui a nossa equação, nossa função horária. Ok? De tal maneira que eu vou organizar isso aqui, ó, ficando S menos S0 e S menos S0. Isso na verdade é o nosso ΔS, que nós temos aqui, ó, 225. O V0, ele é 0, tá? Então isso aqui vai ser 0. A gente vai eliminar tudo isso aqui, ó, porque 0 vezes qualquer coisa que seja o tempo vai ser 0. A aceleração vezes tempo ao quadrado divide por 2, a gente vai ficar com essa equação menorzinha, já facilitou bastante, né? De tal forma que o deslocamento feito pelo móvel nesse tempo de 0 a 15 é 225. Bom, a aceleração a gente tem como calcular, vamos ver para que ela vai servir aqui daqui a pouco. E o tempo de 15 segundos, 15 ao quadrado. 15 ao quadrado dá 225, por sorte já dá um valor igual que está aqui. Importante isso.
passar aqui a multiplicação em cruz, ou seja, vai dar 225 vezes 2 é igual a 225 vezes A. De tal maneira, como 225 não é nulo, eu posso cancelar aqui, a lei do cancelamento vale, e eu vou ter que a aceleração igual a 12 metros por segundo ao quadrado. Não é o que ele quer ainda, tá? Ele está pedindo aqui a velocidade do veículo 2, então para calcular a velocidade do veículo 2 eu vou aplicar na função horária da velocidade, V0 mais A vezes T. Lembrando que a velocidade inicial ela é nula. A gente considerou isso no início da questão. Tá? Bom, como ele quer velocidade, isso aqui é o que ele está querendo. Essa velocidade inicial é 0, a aceleração nós acabamos de calcular aqui, e o tempo é de 15 segundos, que dá um valor de 30 metros por segundo. No instante em que o móvel 2 se encontra com o móvel 1, é quando sua velocidade é de 30 metros por segundo, e aqui é o nosso item D. Atividade 2. João dirige um automóvel a 108 km por hora em uma estrada retilínea horizontal, quando avista um cachorro atravessando a pista e breca o carro com aceleração escalar constante de módulo igual 5 metros por segundo ao quadrado. Se o tempo de reação do motorista, tempo entre avistar o cachorro e iniciar a brecada, for igual a 1 segundo, a distância percorrida pelo carro desde o instante em que João avista o cachorro até o móvel parar será igual a... a gente tentar visualizar essa situação. Eu vou desenhar aqui um gráfico para ficar bem claro o que acontece, para a gente trabalhar ele de maneira mais consciente. Onde eu vou pegar aqui o tempo e aqui eu vou pegar a posição. Ele inicialmente estava com a velocidade de 108 km por hora. A gente tem que trabalhar ela com metros por segundo, porque tanto a aceleração quanto o tempo está fornecendo isso. Para transformar isso aqui, é só dividir por 3,6. Quando você for dividir, isso aqui vai dar 30 metros por segundo. Vamos deixar isso aqui guardado. Ou seja, no tempo zero, tá? Na verdade ali não é posição. A gente vai trabalhar com velocidade. Isso aqui é velocidade. No tempo zero, a velocidade é 30. Ele, quando avista o cachorro, ele tem um tempo de reação de 1 segundo. Ou seja, com 1 segundo, ele vai ter aqui essa velocidade se mantendo em 30. Ou seja, durante esse tempo, o carro tem essa velocidade aqui. Tá? Ok. A partir daí, ele vai começar a frear e faz uma reta aqui, chegando num tempo que eu ainda não sei quanto é, mas ele me deu informação que a desaceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. O que é que significa isso? Que a cada segundo que eu vou passando aqui, ele vai reduzindo 5 metros por segundo ao quadrado, vai reduzindo 5 metros por segundo, ou seja, se ele está em 30 e chega a 0, então ele vai levar aqui 6 segundos, desse ponto até esse, ou seja, no tempo 7, ele está com a velocidade 0. Tá? Como ele quer a distância percorrida, tá? Então o que é que pode ser feito aqui? Trabalhar ele com o movimento uniforme para calcular qual foi a distância que ele percorreu aqui, é fácil fazer, e depois aplicar a equação do movimento uniformemente variada para ver qual foi a distância percorrida aqui e somar essas duas distâncias, tá certo? Lembrando que de 0 a 1 ele é um movimento uniforme e de 1 a 7 ele é movimento uniformemente variado. Outra forma da gente fazer isso aqui é calculando essa área. Isso aqui é um trapézio, certo? E a área desse trapézio, tá? Quando é velocidade e tempo, ela é igual a numericamente a distância. Então eu posso fazer isso aqui, calculando a área do trapézio. Calculando essa área, a gente sai direto. Deslocamento é base maior
que é 7, mais base menor, que é 1, vezes altura, que é 30, e divide por 2. Fazendo essa conta, a gente já sai com o resultado direto. A gente vai ter aqui 8 vezes 30 dá 240, e dividido por 2, isso aqui dá 120. Tá? Então a distância percorrida pelo móvel nessa situação, né, do carro de João é de 120 metros. Isso corresponde ao item D. Questão 3. Um atleta corre a uma certa velocidade constante em linha reta e ultrapassa um carro que está sendo acelerado a 12 metros por segundo ao quadrado do repouso, na mesma direção e sentido. O instante de tempo t igual a 0 é o tempo inicial da aceleração do carro e também o instante de tempo em que o atleta passa pelo carro. O atleta consegue se manter à frente do carro por 3 segundos. Qual é a velocidade do atleta? Para saber a velocidade do atleta, já que ele está em movimento uniforme, a única equação que nós temos é essa. V é distância por tempo. Como ele se manteve à frente 3 segundos, eu sei qual é o tempo. Resta saber qual seria a distância que foi percorrida para saber qual a velocidade do atleta. E para saber qual a distância, eu vou aplicar os conceitos que eu tenho aqui, as informações que eu tenho do carro. Vou colocar essa mesma equação que vem da função horária do espaço do movimento uniformemente variado. Joia aqui, onde essa distância percorrida pelo atleta nós não temos, mas temos a aceleração do carro, que é de 12 metros por segundo, e o tempo em que ele fica atrás até chegar no atleta é de 3 ao quadrado, e divide por 2. Então, durante 9 metros, o atleta fica na frente do carro. Esse valor eu vou colocar nessa equação que está aqui, para descobrir qual é a velocidade do atleta. Ou seja, a distância que o atleta percorre é de 9 metros, durante o tempo de 3 segundos, e é fácil ver que isso aqui vale 3 metros por segundo. Corresponde ao item B. Atividade 4. A velocidade máxima permitida em uma estrada é de 110 km por hora. Ele aproxima aqui para 30 metros por segundo, é o que a gente vai usar. E um carro nessa velocidade leva 6 segundos para parar completamente. Diante de um posto rodoviário, os veículos devem trafegar no máximo a 36 km por hora, que é 10 metros por segundo. Assim, para que os carros em velocidade máxima consigam obedecer ao limite permitido ao passar em frente ao posto, a placa referente à redução de velocidade deverá ser colocada antes do posto, a uma distância de pelo menos. Então a gente vai ter o seguinte: está o carro, certo ponto, com a velocidade de 30 metros por segundo, e ele vai chegar a uma certa distância aí, com a velocidade de 10 metros por segundo. Então a gente vai ter que ver, que distância que ele percorre aqui, tá? Para saber onde é que tem que ser colocado essa placa. Então, ele diz que leva 6 segundos para parar completamente, mas ele quer que chegue até 10. Então, se eu tenho uma aceleração de 30, ou seja, uma variação de velocidade de 30 menos 0, um tempo de 6 segundos, isso vai dar uma desaceleração de 5 metros por segundo, tá? Ao quadrado. Então ele vai desacelerar, a velocidade aqui de 30 para 10 com esse valor que está aqui. Ou seja, que distância vai ser essa? Que distância tem que colocar essa placa aqui? Tá? Vamos lá então. Para calcular essa distância, eu vou aplicar aqui,
Eu acho que a equação de Torricelli ela vai ficar melhor de se fazer do que a função horária, que eu não tenho tempo. Tá? O tempo aqui não é um fator para mim, então a equação de Torricelli ela seria mais bem indicada. Porque a gente tem a velocidade final, né, que é 10, a gente vai ter a inicial, que é 30, e a gente vai ter a aceleração também, ficando só a distância. Já? Bom, essa velocidade ao quadrado é de 10 ao quadrado. A inicial é 30 ao quadrado. Mais 2 vezes o valor da aceleração. Essa aceleração é de 5 metros por segundo. Tá? Eu vou ter ele com valor negativo, já que ele está reduzindo aqui a aceleração, vezes a distância. Então, essa aqui eu vou ter 100 menos 900. Isso é igual a menos 10 vezes ΔS. De tal maneira que 10 vezes o deslocamento é igual a menos 800, é igual a 800. E essa distância é de 80 metros. Tá? Então, para que os carros em velocidade máxima consigam obedecer ao limite permitido, tá certo? Ao passar em frente ao posto, a placa referente à redução deverá ser colocada antes do posto a uma distância de pelo menos 80 metros. É o nosso item C. A todos vocês, uma próxima aula. E lembre-se, fique em casa e o Colégio Anchieta, todos nós somos uma família. Tchau.